Ah, eu entrei na roda dança, eu não sei como se dança, eu não sei dança. Ah, eu entrei na roda dança, eu não sei como se dança, eu não sei dançar. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda, vive e carrega roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Abrindo a nossa roda dessa noite. E a roda gira, gira e não pode parar. Dizem por aí que a roda foi a invenção mais importante da humanidade. E através dela, várias máquinas se puseram a funcionar e fizeram benefícios para nós. Mas essa não é a única função da roda. Existe uma outra roda mais acolhedora, aquela que a gente dá a mão para um amigo do lado esquerdo, uma mão para o amigo do lado direito, e ele faz a gente mover. Faz a gente mover, mas como um elo, com segurança. É aquela roda que acolhe, é a roda que aquece, é a roda que nos move. E hoje, nessa roda, que está meia quadrada aqui, né, na telinha, a gente tem dois convidados especiais. O Dioguinho, que é músico, compositor, instrumentista, né? Diogo Veiga, mas que a gente chama carinhosamente de Dioguinho. E tem também o Cuité, né? O Glaucio Cuité Capoeira, professor, coordenador de capoeira no projeto Gente em Primeiro Lugar, professor em Rio das Ostras, é de filosofia, né, Caeté? Isso. Né? E a gente também sempre vê, né, os dois aqui pelas nossas ruas da cidade, nas rodas de capoeira, que são rodas que mantêm vivas as nossas tradições. Então, nessa noite, nós, as RUTs, grupos de artes cênicas e políticas de Juiz de Fora, tem o prazer de receber esses dois rapazes, esses dois homens, para a gente discutir os nossos saberes e as nossas resistências. Né? Assim, como eu falei, a nossa roda aqui é essa roda onde a gente junto faz o outro mover. A gente mantém vivas nossas tradições, a gente cria força para superar todos os males, os enfrentamentos que a gente precisa ter nessa vida, né? E assim com as Roots pensa essa roda, né, de mãos dadas com nossos irmãos, é que nós damos as boas-vindas para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, mestre. Boa noite, Roots. Boa noite, estamos juntos. Boa noite, Diogo. Boa noite, Roots. Nós, as últimas, assim, temos eu, a Maria Luísa, eu não sei como está aparecendo na tela de vocês, né? Mas a Giane, a Elisa, a Mariana. Hoje nos bastidores nós temos a Denise, mas nós temos outras companheiras também que estão aqui sempre que fazem parte das Roots, estão aqui com a gente também, né? Que é a Sheila, que é a Fabiana, que é a Joyce. Perdi a conta. Foi, tá certo, né? Renata. Não esqueci. E a Renata. A Renata. A Maria travou? Parece que sim. Travou. As caras que a gente trava são... né? Então, gente, enquanto a Luísa destrava ali, né? A gente começa falando um pouco, né, assim, do que são as Roots, quem são as Roots, né? Nós somos um grupo de artes cênicas e políticas
que discute a diáspora das mulheres negras, né? A gente, através das artes cênicas, muito especificamente através do teatro, a gente tem esse desejo de contar, de falar da cena, do cotidiano de mulheres negras em diáspora, né? E a nossa parte, né? O modo como a gente se insere na cena teatral. E a gente tem esse desejo também da reivindicação política, né? De um lugar político para poder usar a cena artística como uma forma de ativismo, né? Uma forma de militância. A gente está uma fumaçada aqui na minha cara, de incenso. Então, mas só você que está vendo, só fica tranquilo. Assim, como uma forma de ativismo mesmo, né? De ter a arte como uma linguagem para levantar bandeiras mesmo em favor dos direitos humanos. Luiz, eu peguei aqui porque você tinha travado aí para... Não, eu consegui ouvir você falando aí, né? Tá. Obrigada. E aí é isso, nós somos 8 mulheres, né, que atuam, produzem, dirigem, escrevem e tentamos ocupar a cena trazendo as nossas questões relativas a sermos mulheres negras, né, e a sermos população negra num país que é extremamente marcado pelo racismo. Então, nosso fazer artístico, né, nosso corpo negro, ele anuncia muito disso, né? E aí começou a pandemia, a gente também começou a criar outras formas, né, de interação, e uma delas é essa desses momentos, né, de estar conversando com pessoas, né, que de alguma forma nos afetam de maneira positiva. E aí com vocês dois não é diferente, né? E aí, além da apresentação que nós fizemos, a gente queria, né, ouvir vocês, se vocês têm alguma coisa a dizer sobre vocês, né, que encontra com a gente nesse momento tão bacana de roda, mesmo à distância. Olha, da minha parte, eu só tenho a agradecer vocês pelo convite. Fiquei super feliz, muito honrado de ser convidado por vocês. Acompanho o trabalho que vocês fazem, não tão de perto como gostaria, porque a gente está sempre numa correria, né? Agora que entrou a pandemia, a gente sossegou, mas fora disso é um corre-corre enorme. Mas eu tive a oportunidade de ver vocês já se apresentando e acho que no decorrer da conversa vai dar para a gente falar muita coisa. Mas o que eu acho mais interessante fundamentalmente interessante no trabalho de vocês é o quanto ele provoca incômodo. E o incômodo faz a gente pensar. Eu gosto muito das coisas que incomodam, das coisas que provocam, que faz você parar e refletir, não é? Então, eu olho com olhos muito atentos às coisas que vocês falam, para, inclusive, tentar chegar perto do ponto de vista de vocês e dos pontos que vocês tocam para compreender melhor. Eu me sinto muito bem quando as coisas me incomodam, porque isso certamente me tira do lugar e me faz pensar de um modo diferente. Então, das vezes que eu assisti, eu fiquei extremamente incomodado e isso foi muito bom. Me fez pensar sobre várias coisas e eu gosto disso. Diogo. Oi, o galo canta meia-noite, oi no romper da madrugada. Oi, dona da casa, eu vim saber se é boa a minha chegada, se é boa a minha chegada, se é boa a minha chegada. Dona da casa, eu vim saber se é boa a minha chegada. O galo canta meia-noite no romper da madrugada. Dona da casa, eu vim saber se é boa a minha chegada, se é boa a minha chegada, se é boa a minha chegada. Dona da casa, eu vim saber hoje se é boa a minha chegada, se é boa a minha chegada, se é boa a minha chegada. Oi, dona da casa, eu vim saber se é boa a minha chegada. Chegada é maravilhosa. Boa noite, boa Chegou noite. chegando. Boa noite. Poxa, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Eu acho fantástico a ideia do nome.
as roots, porque me relembra o roots da raiz, mas aí a gente traz a nomenclatura das roots e, pô, acho muito... Desde quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, que nome fantástico. Parabéns pelo trabalho. Eu fico muito grato de estar aqui hoje junto com o mestre de capoeira da cidade que eu admiro, é uma arte que eu amo fazer. Então, estar aqui podendo escutar o mestre, também contribuir um pouco, é muito engrandecedor e gratificante. Então, é só agradecimento, força para a gente poder ter luz aí, falar coisas boas, trocar as boas energias, né? E é só isso mesmo, agradecer e vamos embora. Bora. Bom, primeiro agradecer mais uma vez também, né? Conheço o Coité, mas não conhecia o Diogo. Prazer, Diogo, estar com você. Espero que nós possamos encontrar outras vezes em outros eventos, continue construindo, né? Para produzir cada vez mais uma cidade preta. Bom, nesse bate-papo aqui, eu queria perguntar para vocês, né? Que vocês estão na roda agora, né? Não é inquisição, não, tá, gente? Mas vocês podem ficar tranquilos, tá? Em relação a isso. O que é a roda está em roda para vocês? Para a gente poder pensar um pouco desse aspecto da circularidade que perpassa pelas nossas tradições, né? E pelas nossas ancestralidades, para a nossa cultura também. Uhum. Bom, posso começar, Diogo? Mestre, o senhor sempre vai mandar primeiro, mestre. O senhor sempre vai... isso aí. Então, falo uma coisa muito pessoal, né? Eu já pratico capoeira desde criança, então estar na roda para mim é algo muito natural, é constitutivo da minha pessoa. E pensando capoeiristicamente, como já foi dito antes, a roda para mim é possibilidade, né? É possibilidade de estar junto das pessoas, possibilidade de fazer e refazer. A roda da capoeira, ela me ensinou durante esse tempo todo que vem pessoas de vários lugares diferentes, né? Lugares físicos, lugares emocionais, com interesses diversos. É a música que harmoniza tudo isso e consegue criar um mínimo de possibilidade da gente conviver e produzir uma coisa legal, né? E tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo, tem hora que é tudo muito bom, tem hora que é frustrante, tem hora que é tenso, assim como a vida da gente, não é? Mas a gente não se desliga, porque é exatamente a roda que faz a gente, que traz energia, que traz motivação, que faz a gente se sentir bem e estar entre os nossos pares. A simbologia da roda de não ter início nem fim, eu acho que é lógico que na capoeira a gente tem uma hierarquia muito forte, não é? Mas a produção, ela é coletiva, né? Eu não jogo capoeira se não tiver o outro, eu não faço a roda se eu não tiver uma coletividade para estar ali junto comigo. Então, de algum modo, eu preciso abrir mão de alguma coisa que seja somente minha, em função da roda, né? A roda não pode ser 100% aquilo que eu quero, porque se for, ela não vai abrir o espaço para que surja o desejo do Diogo, para que surja o interesse da Mariana, para que se realize o prazer da Maria Luísa, para que a Jane se sinta acolhida também. Então, a roda nunca está a serviço de uma pessoa, ela está sempre a serviço da coletividade. E eu acho isso o fundamental numa roda de capoeira e trago essa metáfora para o meu dia a dia também. A representação da roda na minha vida, essa circularidade, eu vejo que ela está presente muito forte na minha vida, desde a musicalidade que eu faço, desde a musicalidade que eu estudo, a musicalidade da capoeira mesmo, eu vejo como uma musicalidade circular, a musicalidade do tambor. Basicamente, os movimentos que eu participo culturais, eles são manifestações em roda, a capoeira, se a gente vai conversar, vai bater algum papo, a gente monta uma roda, a gente vai trocar. Então, eu acho que é bem isso que o mestre falou mesmo, tá? Essa pegada bem do coletivo, da comunidade, né?
Aí eu já com esses estudos, já trago isso para uma questão já bem africana mesmo, né? Eu acho que isso vem desde do início lá mesmo da troca africana, da oralidade, né? De como que era passado esse conhecimento, era em forma oral, em forma de roda, né? E essa musicalidade africana que eu venho estudando também, esses instrumentos também são musicalidades circulares, né? E a gente sabe o que esse círculo representa, né? Igual o mestre falou, tem início e não tem fim. Esse círculo tem hora que não dá certo, tem hora que não dá. E ainda bem que é um círculo, né? Porque aí talvez tenhamos oportunidade de passar naquele ponto novamente. E aí, se não foi tão legal na primeira tentativa, a gente pode tentar melhorar na segunda, né? E aí isso vai ensinando, o círculo vai sempre ensinando a gente, né, mestre, fazendo aquele espiral ascendente, Isso. de ir buscando o alto, né? Sempre melhorando. Então, a circularidade é muito importante para mim. Nesse momento da minha vida, ela está sendo a musicalidade, em tudo. O movimento da capoeira, até minha movimentação na capoeira, eu estou tentando buscar também mais, ocupar o espaço mais em círculo, mais ter essas formas. É muito importante isso mesmo. É África. É África, exatamente. E eu acho que a Mariana deve estar até se coçando ali para poder falar, mas eu passei na frente dela, porque fala em África, é nervosa. Então, assim, mas eu fico pensando assim, quando vocês falam, de como que a circularidade tem uma potência, né? Então, quando vocês trazem essa questão assim, né? Igual o Cuité falou dessa questão de uma roda que não pode ser só eu, né? Quando eu estou em roda, não pode ser só aquilo que eu desejo que prevaleça. Eu preciso ter esse movimento, né, de circularidade, mesmo quando existindo a hierarquia, porque a hierarquia também é uma coisa importante, né? As pessoas estão numa mesma posição, né? Tá todo mundo, né? Não tem aquela prática ocidental de um olhando para a nuca do outro, por exemplo, né? Na sala de aula. E aí tem essa questão como que fala? Uma filosofia de vida, como vocês disseram, né? É uma forma de estar na vida, né? É uma forma de estar na vida. E aí eu fico pensando, né? Não sei como que vocês pensam isso, mas que é um poder, né? Que tem um poder, essa questão de uma filosofia de vida, cuja roda é a referência, que tem um interesse também em que esse saber não seja dividido, socializado com todo mundo, né? Durante um tempo eu coordenei um projeto que se chamava Ciranda Cidadã, que ciranda é uma roda, e aí o nome era exatamente por conta disso, né? Por conta de ciranda ser uma roda circular, e que tem isso que o Dioguinho tá falando, que para dançar a ciranda você tem que avançar e tem que retroceder, né? Então, que vocês disseram, nem sempre dá certo. Então, assim, voltar atrás e olhar todo mundo, né, de uma outra perspectiva também é um saber, né? E aí, não sei, acho que a gente pode comentar, as meninas também, como que esses saberes que são nossos, que são África, né, e que estão na pele da gente, mesmo a gente, né, no meu caso, Mariana já teve essa possibilidade, mas assim, que nunca pus o pé na África na vida, mas assim, isso está entranhado em mim, né, e isso não é visto como um valor, não é visto como um valor na sociedade, a gente é desmerecida por trazer essas coisas entranhadas na gente. Só comentando, acho que a Jane, nossa, trouxe boa parte do que eu queria, estava pensando também, juntando a fala do Cuité e do Diogo, porque quando o Cuité fala dessa relação da roda com o indivíduo, e aí a gente lembra, principalmente disso que a gente está falando, as relações africanas, elas não se fazem a partir da unidade, é sempre na coletividade. Mesmo que a unidade, mesmo que dentro da roda se respeite a individualidade de cada um, mas essa individualidade é voltada para a unidade, né? Então, eu não sou, se vocês não estiverem, então não tem a possibilidade de existir. E lembra muito isso dentro dessas experiências que a gente pode ter com
as comunidades africanas. Mesmo não estando lá, a gente consegue, de uma forma sensível, compreender e estar na roda, né? Então, esse ato de estar na roda, aí complementando muito o que o Diogo fez, porque a roda também, ela instiga o falar, o olho no olho, mesmo você olhando para o lado, você não vai olhar para a nuca do outro, você vai olhar para o olho do outro, o ombro do outro, aquele lado a lado, ele instiga também a musicalidade, né? Porque isso, como acho que a Joane falou de uma forma muito brilhante, como isso é desmerecido na nossa sociedade. Quando a gente fala em circularidade, quando a gente fala em estar em roda, então parece que é uma infantilização das nossas relações aqui, né? E esse é o poder da transformação, porque estar na roda não é isso, sabe? Olhar na nuca do outro é uma linha muito horizontal do ponto de vista do cartesianismo, que se prepara quase um militarismo, né? E na perspectiva da não. Você não vai olhar para a nuca do outro, você vai dar a mão e vai junto. E isso também, mesmo numa outra perspectiva, a gente percebe dentro também das religiões de matriz africana. A roda tem um sentido ali. Você faz a roda para apresentar aquela pessoa que acabou de ser iniciada, né? Então, a roda, ela... E aí a gente lembra, porque as relações nas culturas africanas, elas são circulares. Elas não são horizontais. Então, quando o Diogo falou essa possibilidade de voltar, é isso mesmo. Você volta no ponto que, às vezes, você vai ver que você errou, falhou com alguém, para você poder, entre aspas, se redimir com a pessoa, refazer sua relação com a pessoa. E é essas possibilidades que a gente valoriza e que a sociedade ocidental meio que banaliza e tenta infantilizar. Não, você rompeu com o fulano, você rompeu, você precisa voltar para poder estabelecer seus laços com ela. Mas, para nós, sim, porque aquela pessoa é indivíduo da roda, né? Ela é parte da roda. A roda, sem aquela pessoa, a roda não existe. É isso. Eu acho que a Giane e a Mariana já falaram, né, o que eu queria também assim me expressar, né? E a pergunta era justamente essa, né? Sobre esses saberes, né? Que a roda pode trazer, assim. Como que é isso para vocês? Né? Quais são os saberes que essa roda possibilita? No caso da capoeira, é uma história muito interessante e tem características muito interessantes, porque a manifestação roda de capoeira, ela, do modo como a gente conhece hoje, ela é relativamente recente em relação a todo o contexto da história da capoeira, né? Ter essa conformação com a bateria, com todos aqueles instrumentos, os cantos muito, muito determinados, né? Mas a atitude capoeira, ela é muito mais antiga. Tá? A roda, ela faz parte dessa tradição, né? Do ensinar e do aprender, né? Do falar para os seus, né, reunidos, e de você também aprender na prática, né? A ideia de você aprender capoeira de modo escolarizado também é muito recente. Esse é um fenômeno recente na capoeira, não é? A escolarização da capoeira. Inclusive, que passa por essas transformações também, de entrar num sentido linear, de todo mundo aprender gingando junto, um olhando para a nuca do outro, porque isso tudo está dentro de um processo, né, de ocidentalização, um processo de produção, não é? Em série, de você, né, como que você ensina para várias pessoas ao mesmo tempo. Se você estiver na roda, nós vamos ter que exercitar uma paciência. Vai ter que vir um, depois vem outro. Então, assim, o nosso tempo é acelerado, né? O nosso tempo sendo acelerado, ele faz com que a gente tenha necessidade de fazer as coisas mais rapidamente. A gente busca mais eficiência do que sentido. E aí você quer os resultados muito rapidamente. E eu acho que hoje a gente tem um retorno, né? Uma busca. Por isso é legal pensar nesse tempo circular. Eu acho que na capoeira, como um todo, tem tido uma revalorização desse sentido, né? Da circularidade, a valorização da oralidade, né? Em detrimento de outras metodologias, né? A valorização da figura do mestre de capoeira como um transmissor de saberes. Isso tudo são coisas que a gente vai vivenciando. Eu gosto de pensar a capoeira como uma manifestação que está inserida no mundo. E ela tanto influencia como ela é influenciada. A capoeira não está imune às diversas coisas que acontecem. O importante é a gente que está dentro o tempo todo
conseguir olhar para essas coisas e ver até que ponto elas descaracterizam, até que ponto elas potencializam outras coisas, e aquilo que realmente é fundamental para a gente, que nós não podemos perder, que valores nós não podemos perder, que tipo de práticas nós temos de manter, que bandeiras nós temos que manter levantadas em defesa da capoeira enquanto manifestação cultural afro-brasileira, que tem toda uma história anterior a nós, né? Até onde nós podemos incorporar novas coisas, que vamos incorporar, não tem como, né? Mas até que ponto também nós vamos dizer, não, isso aqui também não é interessante para a gente. Então, é um momento de reflexão para a gente também, hoje, né? Um momento de reflexão e de valorização dessas formas mais tradicionais de transmissão. Eu acho que essa aí o mestre colocou legal, o mestre colocou bem, eu acho que não tem nem o que continuar, que o mestre foi completo aí na questão dessa circularidade, igual a Mariana falou, a importância da circularidade dentro também dos rituais matrizes africanas, né, afro-brasileiras, é muito importante, se tem um fundamento também lá dentro para essa circularidade, né, para quem está dentro dessa filosofia, desses ritos, né, sabem também a importância dessa circularidade. A circularidade é o passo, né, é a batida do coração, é o nosso respirar, né, o nosso respirar circular, o tempo, né, o tempo das coisas é circular. E igual o mestre falou, o mundo hoje está muito, o mundo se acelerou, né, as coisas correram, tudo foram para frente, né, e aí algumas coisas também tudo foi se acelerando junto, né, tem até aquela questão lá dos hertz, né, que os hertz aumentaram, era um hertz, foi para outro por conta disso, né, da aceleração mesmo que o mundo foi colocado, e isso foi também até imposto pelo sistema mesmo opressor, né? Eu acho que, de uma certa forma, é uma tática do sistema até para a gente esquecer um pouco dessas nossas práticas ancestrais, tradicionais, indígenas, africanas, e aí eles vêm com essas outras questões e cortam as nossas assim e trazem outros, né? E aí é igual o mestre falou, há um certo tempo atrás, talvez a gente não tinha ainda uma certa escolha, isso era descido na nossa garganta de qualquer maneira. Hoje a gente pode ter o tato de ver o que é interessante, o que vai ser de soma, o que não vai ser, né? E a gente colocar isso nos seus lugares e questionar, poxa, isso vai somar para a nossa arte? Isso não vai somar? Poxa, então legal. Mas acho que a gente tem que ficar muito atento, né, com as armas do sistema, né, que vem querendo eliminar mesmo a nossa cultura, né? Fazer a gente até ter vergonha da nossa própria cultura, a ponto da gente ter vergonha de certas práticas, de usar um certo cabelo, de usar uma certa roupa, escutar um estilo musical, né? São aqueles padrões mesmo, né? Mas ainda bem, né, que hoje em dia a gente está tendo a oportunidade, pessoas que estão pensando. Eu estou chegando agora, assim, então eu não me ligava que tinha pessoas que debatiam isso. Então, agora eu me encontrando essas pessoas, eu quero estar junto dessas pessoas para debater esses assuntos, para eu estar também ligados, né? Porque não basta a gente só estar, né? A gente tem que ser alguma coisa, né? Para a gente tentar fazer a diferença dentro dos nossos aí, aonde a gente passa, né? Então é muito legal mesmo a gente estar tendo essa oportunidade aí de bater um papo e as pessoas nos acompanhando, ouvindo aí, muito massa. Porque isso fortalece, né, Dioguinho? Acho que isso que você traz é muito importante no sentido assim, porque a gente é desincentivado, né, o tempo inteiro a nos reivindicar no nosso lugar de pessoas negras, né? Então, assim, hoje a gente pode, né, tá aí com os nossos blacks, né? Até pouco tempo atrás eu era rasta
e aí é uma coisa que hoje é vista de um jeito, ainda, né, visto com bastante estigma, mas que é menos estigma do que foi há 30 anos atrás, né? Eu lembro do Lula, um companheiro nosso, que ele, aqui em Juiz de Fora, na década de 80, e deve lembrar dessa história, ele foi preso porque ele era Rastafari. O motivo é isso. Ele andando pela rua Santa Rita, né, que em Juiz de Fora, e a polícia prendeu ele porque ele era rasta, né? Não tinha nenhuma outra, ele era só porque ele era um preto de dread, né? E aí a Denise traz uma pergunta que eu acho que de repente pode ser importante, assim, que é essa questão da capoeira, né? Então, o estigma que existia da capoeira, né? Porque a capoeira era coisa de marginal, vadio e bandido, né? Então, se ainda existe algum traço desse estigma, né, no ser capoeirista hoje. Se o capoeirista hoje, ele ainda carrega algum daqueles estigmas que tinha lá atrás, né, quando a capoeira era caso de polícia, né, era vadiagem, né? O crime de vadiagem, aliás, ele era, a principal característica dele era o sujeito ser capoeira, né? Então, e é interessante, isso tem a ver com o que eu tinha dito antes, porque antes você tinha o crime dos vadios e capoeiras. Quando a gente fala dos vadios e capoeiras, nós não estamos falando desse capoeirista da roda de capoeira que a gente conhece hoje, mas daquele capoeira que era o sujeito questionador, né? O dito valentão, porque o que se chamava de valentão, né? Era aquele que não se sujeitava às abordagens policiais, aquele que não se sujeitava a ser tratado como se tratava o negro naquele momento, né? Pós-escravidão, e ele era o sujeito portador de uma habilidade física que permitia ele lutar, né? E para alcançar e para manter a sua liberdade. E isso veio seguindo porque não era nem mesmo possível você organizar rodas de capoeira sem ser perseguido pela polícia, né? Isso vem cair só na década de 30. Então, hoje, eu falo que a capoeira tem uma história muito singular. Hoje a gente não sofre grandemente com essa questão da marginalização, né? De uma visão do capoeirista como marginal, do capoeirista dessa malandragem, né? No sentido pejorativo. Porque a capoeira, ela, por ser muito potente, já faz um bom tempo que, por esforço nosso e por descoberta também do pessoal da área, de outras áreas, da educação física, outras áreas de pesquisa, o potencial educativo, socializante da capoeira. Então, a capoeira foi sendo introduzida aos poucos na sociedade, né? A capoeira entrou nas escolas, a capoeira chegou nas academias, a capoeira foi sendo absorvida. Então, ainda que haja um preconceito, não há uma discriminação explícita, não é? A gente sabe quando as pessoas evitam, ou sabe quando a pessoa olha você meio atravessado, mas não é uma discriminação explícita que se faz em relação à capoeira. E isso é algo também perigoso, né? Porque aqui no Brasil tem isso. Como o racismo daqui é velado, né? Quando você grita, você é doido, né? Você é o tipo maluco. Então, se não me discriminam efetivamente, quando eu, na capoeira, se eu denuncio a discriminação, ou o racismo, ou qualquer outro tipo de coisa, pode parecer que eu estou sendo exagerado. Poxa, tem espaço em todos os lugares, a capoeira está nas escolas, a capoeira está ali fazendo roda na rua, a capoeira está no projeto social, a capoeira está espalhada pelo mundo, ela tá inserida. Mas de que modo que nós estamos inseridos? Então, isso também, às vezes, mina o potencial questionador que a gente possa ter, né? Então, são coisas complexas, a gente passa por isso sim, a capoeira tem uma aceitação muito grande por boa parte da população brasileira, mas ela não está livre do preconceito, muito também em função de um crescimento grande do preconceito em função da disseminação das religiões evangélicas, né?
A gente tem um problema muito, muito grave de demonização de todas as práticas da cultura afro-brasileira, e a capoeira está entre elas. Como a capoeira tem uma difusão muito grande, né, e isso é um problema sério para nós, por quê? A gente atua muito diretamente com comunidades mais carentes. A gente atua muito diretamente onde essas denominações pentecostais estão. E muitas vezes dissemina na cabeça de crianças negras, crianças pobres, que a capoeira é coisa do diabo. Então, o trabalho de desconstrução desse tipo de visão, ele é muito difícil de ser feito, não é? Então, a gente sofre hoje uma discriminação no sentido de um lugar onde a gente não imaginava que pudesse vir. Às vezes você vai sentir discriminação no lugar onde as pessoas deveriam ter maior aceitação e maior vínculo com o que a gente faz. Dos nossos mesmo, né? A situação nunca é fácil para gente. E sem querer atravessar, Cuité, já que você tocou nesse tema, e ela é muito pertinente para nós, eu queria fazer até uma pergunta, né? Como é que é essa questão? Como vocês veem essa questão hoje da capoeira gospel? Porque eu já fiz pesquisas no campo e me deparei com essa questão, né? Eu acho que foi, se não me engano, o 11º ou 12º encontro da capoeira gospel. E é onde você substitui palavras que você vai falar de África por palavras que você vai falar de Jesus Cristo. Eu fico pensando, o toque e a música, ela tem uma conexão ali, né? Uma conexão magnética. Quando você canta, você está, de uma certa forma, ali, criando uma relação cultural. Como fica isso? Porque você quebra. Porque eu falei, qual que é a questão, então? A questão para esse grupo é você pensar nas letras as quais, inevitavelmente, nós vamos falar sobre as culturas africanas. Então, quer dizer, o tambor não tem problema, o atabaque não tem problema tocar o atabaque, não tem problema tocar o berimbau, o problema é a questão da música. Como vocês veem isso? Porque, querendo ou não, é o que a gente conversa um pouco, é um processo de religiofagia, né? As religiões pentecostais e não pentecostais, ela vem comendo tudo do que é cultura afro-brasileira para poder, entre aspas, devolver de uma forma cristã, né? E isso há uma quebra total na perspectiva de se valorizar as culturas de matrizes africana ou afro-brasileira. Como vocês veem isso? Quer responder, Diogo? Se eu quiser colocar, mas se eu quiser eu coloco também essa. Pera, não entendi. Se eu quiser falar, você pode falar, mas se eu quiser, tá. eu não. É porque isso aí pega... Eu posso só então complementar a pergunta da Mariana, porque claro. Eu tinha até falei assim, Mariana, deixa eu fazer a pergunta, porque eu tinha pensado uma coisa que vem no gênero, assim, né? Completa. É porque, assim, recentemente eu li um artigo, assim, né, e que o rapaz discutia justamente essa questão no Espírito Santo, especificamente, né, para a capoeira lá, atualmente, assim, ainda se manter viva, se firmar, ela precisou, assim, afastar as questões negras nela inseridas, assim, as tradições, como se isso fosse possível, né? Porque a gente está falando de capoeira, né? Mas principalmente as que vão tratar da questão da religiosidade, né? Porque muitos mestres de capoeira lá, inclusive, são do nicho, né, o pentecostal, né, como você até citou aí, que aqui também enfrenta problema, né, então eu queria ver assim, né, e aqui, né, provavelmente não tem esse afastamento todo, né, mas como que é essa demanda aqui? Não, isso aí é um fenômeno que está acontecendo no Brasil todo, né, e com relação a isso eu falo objetivamente. Isso é uma questão mercadológica. Eu tenho amigos que são evangélicos, que praticam capoeira, que jogam capoeira, que são mestres de capoeira, que lidam no meio da capoeira. Quando você coloca alguma coisa, você quer colocar um sobrenome, um adjetivo, alguma coisa na capoeira, você está querendo marcar um determinado produto, que parte da capoeira, mas vai para um outro lugar. Certo? Você quer demarcar uma especificidade para atingir um certo público. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem pessoas
que, apesar de terem se convertido, ou de já serem evangélicos quando começaram a praticar capoeira, terem avançado na capoeira, terem se formado na capoeira, serem professores mestres de capoeira, permaneceram, porque outros vão tomar esse caminho de negar tudo o que vivenciaram para dizer que hoje fazem uma capoeira gospel, uma capoeira evangélica. Ele está delimitando uma faixa de mercado que ele quer atingir, que ele quer garantir, né, que ele quer ter por perto, e isso tem muito a ver com o que eu disse antes aqui, que a gente tem no Brasil, do racismo velado, essa coisa assim, que a Mariana falou, eu absorvo o que já existe, né, e tento fazer uma asepsia, coloco o nome de Jesus na frente, e tá valendo. Então, se o atabaque é tocado para Jesus, está tudo certo. Não tem mais problema, né? Então, é uma questão que eu acho que é meramente mercadológica. Você desvincular a capoeira da sua origem, dos seus princípios, dos seus fundamentos. E a capoeira não é uma religião. Né? Eu posso ter a capoeira como se fosse como a minha religião, uma coisa que estrutura sentido para mim, que me faz enxergar o mundo de uma certa maneira, que é constitutivo da minha pessoa. Não é? Mas o ritual da capoeira não é um ritual religioso. A capoeira ela é múltipla. As cantigas da capoeira sempre tiveram isso. A música de capoeira é uma crônica do cotidiano. Então, na música de capoeira, você fala de Santa Maria, você fala de Santo Antônio, você fala de São Bento, você fala de Oxalá, você fala de Ogum, você fala de Xangô. Poderia hoje também ter alguma coisa que lembrasse, até existem algumas músicas de capoeira que lembram muito os hinos evangélicos, né? E seria mais um elemento, né, agregador, né? Mas, e pode ser. Só que tem pessoas que têm um outro interesse que não é o interesse genuíno na capoeira. Porque se a sua capoeira tem de ser separada, você está negando todo mundo que veio antes, certo? E aí, como que eu nego quem tomou porrada, tomou paulada, chicotada, foi discriminado, tomou tiro, foi preso, para que eu pudesse existir hoje? Isso na minha concepção, é criminoso. Eu não consigo pensar de outro modo. Sabe? E é mercadológico. É para atingir um determinado público. Eu vou falar que, assim, né? A gente respeita tudo, a gente respeita todos, né? Mas é um negócio que a gente tem que ter cuidado com isso aí, porque, igual o Messi falou, senão a gente apaga uma história do povo que lutou muito para a gente o que a gente está construindo hoje, né? Que a gente vai deixar para próximo. Então é muita gente que lutou dos nossos. Então é apagar uma história. E quando acontece algumas coisas dessas assim, eu fico bem pensativo. Eu falo, nossa, não é possível, porque não precisava tomar esse caminho, né? Porque a gente respeita sim, né? Mas eu penso nisso, sabe de que forma um pouco? Eu penso nisso uma forma de uma colonização, sabe? De chegar de uma certa forma e você devagar, você vai inserindo seus costumes, seus hábitos, as suas coisas. Na hora que você vê, tá tudo transformado, tá tudo de uma forma diferente da que era originária, e a gente não tá nem mensurando aquele povo que lutou, aquele povo que batalhou. É isso que o mestre falou, se apaga uma história. Poxa, já imagina quanta história nossa, do nosso povo, já foi apagada, queimada, já foi sumida, né? E aí agora a gente pode deixar mais essa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, né? As pessoas, eu acho que tem que entender, eu vou falar dentro do meu pequeno conhecimento da capoeira, mas eu acho que as pessoas têm que entender que a capoeira ela tem a força dela por si só, né? Igual o mestre falou, não é religião, não é nada, ela já tem a força dela por si só. A capoeira é a capoeira. Ela não precisa de outro nome na frente para
para que ela seja completa, não precisa, o nome já diz tudo, capoeira, essas letras já dizem tudo. Então a gente não precisa, a gente, né, é triste, é triste. A gente tem que respeitar né, as questões das pessoas, mas elas também têm que respeitar quem veio antes, né? Essa questão aí da tradição, da ancestralidade, né? Então a gente tem que tomar isso aí com muito cuidado mesmo. Eu vou falar, quando eu tiver uma oportunidade de conversar mais a fundo com pessoas que fazem esse tipo de trabalho, eu gostaria de entender melhor, porque eu também tenho para falar também algumas coisas, né? Tipo, pô, mano, como é que é isso? Você não gosta de que canta isso, mas o atabaque tá lá, você tá arrupiando o atabaque, tá arrupiando o berimbau, você sabe de onde é que veio esses elementos? Aí a gente já vai começar a tentar pontuar para falar. Então você tira todo esse nome da capoeira aí, cria um produto totalmente diferente, mas não chama isso de capoeira, não coloca esses elementos, chama de outra coisa aí. Mas tira o nosso povo que lutou muito dessa furada, desse barco, igual o Messi falou, desse produto mercadológico aí que não vai dar fruto, coitado, não vai render, né? Então eu vejo isso aí com muito cuidado e essa questão eu fico com os olhos bem atentos. Meus olhos para isso aí, meus olhos estão bem abertos. Os dois. Porque, poxa vida, rapaz. Teve dos meus que perdeu até pé, pai. Como é que eu vou deixar um negócio assim? Eita, não tem como, não. Mas e aí, essa questão nos ajuda, né, o que vocês trazem, acho que nos ajuda a compreender assim, como que o mercado, né, como que o capital, ele se apropria de tudo, né? E aí é importante, assim, né, porque isso que vocês trazem, o Cuité traz, né, na fala dele, é algo que eu não tinha pensado sobre isso, né? Então, que na verdade está saindo da capoeira para poder ir para um outro lugar, e esse lugar tem relação com o mercado. Tem relação com o mercado. Então, assim, isso é muito importante para a gente pensar que não existe como enfrentar o racismo sem enfrentar o capitalismo. Não existe, né? E vice-versa. Não tem como fazer uma coisa sem fazer outra. Então, essa é uma coisa que a gente defende muito, né? E só reforça, né? Então, essa visão nos faz, então, reforçar mais uma vez, reforçar isso. E aí, a gente, mudando um pouquinho, avançando um pouco o rumo da nossa prosa, a gente queria trazer essa questão, ainda falando um pouco do mercado, falar um pouco sobre a experiência de ser homem negro nessa sociedade. E aí, por que eu estou falando do mercado, né? Porque o principal estereótipo, né, do homem negro é da objetificação do corpo, né, do homem negro. Né? Então, assim, essa semana, eu né, acho que o Dioguinho talvez não saiba, né, mas Mariana e Cuité e Luísa sabe que eu sou noveleira, assim, daquelas, sabe? Nossa, assim, sabe? Assim. E agora, começou a pandemia, eles dispararam as novelas velhas, tudo. Então, eu fico, assim, maratona de novela. E aí eu estava vendo uma cena de uma novela semana passada, eu até gravei, porque eu falei assim, isso eu vou usar ainda em um momento. E era uma cena de 3 mulheres brancas na praia, com uma família, né? E aí 3 mulheres brancas na praia. E entre essas pessoas que estavam juntas, um grupo de pessoas na praia, um dos personagens, que é raríssimo, né? Naquela época, uma novela que passou há 20 anos atrás, e aí um dos personagens era negro, era um homem negro médico. E elas começaram, e uma delas começou, eu estou contando essa história para poder motivar, né, a resposta de vocês também. E aí uma delas estava querendo, né, lá, flertar lá, paquerar, não sei qual que é o termo que usava lá, com esse homem negro. E elas começaram a conversar entre elas. Gente, foi uma cena, que é uma cena assim, de mais de 3 minutos. 3 minutos na teledramaturgia é muita coisa. Foi uma cena de mais de 3 minutos, delas falando do homem, que o homem não, mas que o negro, não, porque fala Ana, que é uma mulata, não sei aonde, ela ficou negro, nossa, que tem os iriguidum, que eles são quentes lá, não sei aonde, tal, não sei o quê,
E falando, então, tipo assim, e aí ela me falou, assim, uma conversa muito comprida, fazendo referência ao pênis do homem negro, né? Desse mito não sei quem que foi, né? Enfim. Mas, assim, 3 minutos de uma cena 20 anos atrás, que está sendo reprisada agora, que passa 4 horas da tarde, né? Com um monte de criança dentro de casa, de 3 mulheres falando do homem negro como se ele fosse um objeto. frango, né? Não sei, uma coisa, né? Porque é diferente né? A relação, né? O modo como a sexualidade se organiza, né? Que pode se organizar de uma maneira que não objetifique. E aí eu fiquei impressionada com aquilo. Então, como que é ser homem preto nessa sociedade que ainda hoje permite esse tipo de coisa? Porque, assim, essa cena vai ser reprisada daqui a pouco, não vale a pena ver de novo, né? 3 minutos falando. É um homem médico na trama. Ele é um médico, ele cria um filho sozinho, mas o que era mais importante naquela conversa era o desempenho sexual dele. Uhum. É um fato, né? Eu sempre vivi muito do meu corpo. Né? Eu vivo com capoeira, né? Ensinando capoeira, treinando capoeira e tudo. Só que eu sempre tive uma relação com relação ao meu corpo que sempre foi muito além da vaidade. Eu sempre me preocupei muito com aquilo que eu conseguia fazer enquanto capoeirista, aquilo que eu precisava fazer com o meu corpo para jogar capoeira. Então, o meu objetivo sempre foi estar no melhor da minha forma, da minha condição física, para jogar capoeira. Inclusive, eu nunca fui muito vaidoso, no sentido a roupa assim, outra coisa assado. É uma coisa que nunca foi muito comigo, não. Mas é algo muito perceptível, né? Essa objetificação. Mas eu te falo da minha prática dentro da capoeira, eu acho que muitas coisas eu mesmo me privei e me policiei, e por esse motivo também evitei muitas situações, por conta desse peso que às vezes a gente carrega, né? Eu era um homem negro, capoeirista, trabalhando para tentar afirmar o valor da capoeira, né? E com isso, eu acho que eu sempre tive uma postura um tanto distante de uma intimidade, de uma liberdade para alguma coisa, não é? Mas também sei que muitas vezes eu fiz uma vista grossa para alguma palavrinha, alguma coisa que surgia ali, muito em função disso. Né? Eu até digo que eu acho que eu tenho uma certa limitação em falar sobre esse tipo de situação, porque eu fui um cara que eu circulei muito pouco por aí, sabe? A capoeira me absorveu de tal forma desde os 17 anos que o meu meio de convivência, inclusive nos momentos de folga e tudo, era o ambiente da capoeira, né? Era o ambiente da capoeira. E com isso, algumas situações, né, eu simplesmente não acompanhei. Mas, nas ocasiões em que eu sempre percebi esse tipo de coisa, né, você vê, eu falei com você, Giane, no dia que você estava falando, como que faz a apresentação, né? Aí eu falei, o Glaucio, o Cuité e tudo mais. Eu sempre, todo mundo conheceu o Cuité. O Cuité é por causa da capoeira, é a roda no calçadão, é a aula nessa academia, aquele negócio todo outro. Mas, assim, o Glaucio sempre falou muito forte em mim. Uma coisa que eu trouxe de casa, sabe? Trouxe de casa. Eu fui criado por 3 mulheres. Né? Fui criado por 3 mulheres. E umas referências muito fortes que eu trago na minha vida. Então, a questão, eu sempre separei muito até que ponto, até onde estava o Cuité e a partir de onde vinha o Glaucio, essa coisa de casa. Né? A maturidade conseguiu fazer com que eu lidasse bem com isso e conseguisse trabalhar com as duas faces ali na mesma pessoa. Mas eu tinha muito disso. Né? Então, eu sempre
separei muito o meu aspecto profissional e que tomou conta da minha vida durante muitos anos e quase o tempo inteiro, né, do meu aspecto pessoal. Então, com isso, eu acho que realmente eu me privei, até intencionalmente, de várias situações, de várias circunstâncias, em função disso. Agora, não posso dizer que nunca vivi, que nunca tenha percebido. E eu acho que realmente é isso. Mas, olha, para mim, sempre foi muito motivo assim, de desprezo de determinadas situações, porque as pessoas te diminuem nesse sentido. Eu sempre fui estimulado a pensar, a refletir, e eu sempre soube o quanto eu tinha aqui para oferecer. Inclusive, diversas vezes eu já ouvi coisas do tipo, mas você estudou? Será que porque eu jogo capoeira, bato a perna para lá e para cá, não vou ter frequentado a escola, não vou ter algum conhecimento? Quer dizer, o intelectual passa, né? E aí você compreende isso também, que as pessoas acreditam que são coisas antagônicas, né? Se é o corpo, né? Se é o sexo, isso está no oposto do intelectual. Então, é o oposto do conhecimento, não é? Então, são várias coisas juntas, né? Mas a gente percebe com facilidade isso, né? E aí coloca, lógico, que não no mesmo nível que é em relação às mulheres, mas num caso como esse, também é a mesma coisa. Talvez ela tivesse todo esse interesse nele, por conta da sexualidade, mas talvez ele não fosse o cara com quem ela quisesse se casar, apresentar para os amigos e tudo mais. Então, é a mesma situação, né? É o racismo explícito. É isso mesmo. Olha, quando o mestre fala desse lance que ele se privou por conta da capoeira e tal, eu paro para pensar que eu estava parando, eu estava pensando, cara, será que quando o que aconteceu comigo também foi meio que uma privacidade? Porque, sabe, aqui dentro da minha casa, a gente teve uma criação muito ali meio na linha com a minha avó, com a questão da minha avó, meu avô, são pessoas, né, eram pessoas bem antigas, né? Pô, minha avó nasceu em 1912, então imagina como é que ela era danada com essas questões, né, de raciais e lá vai bolinha, né? Todas essas que a gente conhece. Então, quando eu me torno jovem e começo a fazer essas apresentações de música que eu faço desde 2002, 2003, quando eu fiz a minha primeira banda, quando eu comecei a tocar mesmo mais, diríamos, mais profissionalmente. Então, eu acho que nesse momento, que talvez eu preferia estar com os meus amigos, mesmo estando naquela noitada, ou dentro daquela noitada eu estar me sentindo um bocado sozinho, não estar sendo confortável para mim aquele ambiente, talvez era isso que eu estava sentindo, me privando, ou até mesmo desconfortável com isso, com as situações que estavam acontecendo. Mas como é tipo assim, né? A gente solta um cachorro no mato e ele não sabe para onde é que o rumo certo, né? Então a gente não sabe determinar o que estava acontecendo. Então agora o mestre falando me deu um estalo assim, pô, será que era isso? Porque eu sempre também fui meio um pé atrás, sabe? As pessoas sempre falam comigo, pô, você é meio bolado, você é meio na sua, você é meio caladão, mas eu sempre gostei mais de observar situações, sabe? Não ficar muito envolvido e até talvez se eu sentisse... Hoje talvez eu sei determinar isso melhor dentro de mim, né? Mas se eu sentisse que alguma situação dessa estava acontecendo, eu até me recuaria mais do que eu já estava recuado, entende? E talvez eu também pensando o seguinte, eu também jovem, preto, entende? Sem o dinheiro no bolso, saindo para tocar de casa com madrugada, primeira banda com seus 16 anos, poxa, sei lá se era questão também até de uma autoestima, de pensar em sexualidade naquele momento para mim, entende? Talvez eu estava pensando em correr atrás de um sonho, algo assim. Igual onde a menina colocou aqui,
uma amiga colocou 18 anos, questões machistas, quando passa maior de idade, o cara ganha um carro, faculdade, aí eu chamei ela no privado, eu falei, peraí, mas deixa eu te falar, colega, essa realidade que você está falando é exatamente desse irmão que está no vídeo, né? Porque a minha realidade quando eu fiz 18 anos não foi essa de ganhar carro, ganhar apartamento, ir para a faculdade com chave de carro no meu bolso, não, irmã. Com 18 anos, irmã, eu e meus amigos, eu e minha galera do gueto, que a gente fez a primeira banda, os moleques do preto, tinha gente com 17 anos já estava começando a preocupar de se tinha que levar o leite para dentro de casa. Então a gente não tinha nem tempo de preocupar com essa questão de faculdade, carro, de esbanjar essa sexolatria toda. É claro que rola, é claro que acontece, sabe? Mas eu acho que também isso pode estar mais ativado na cabeça de quem se imagina e de quem se vê bem-sucedido, diríamos assim, entende? Porque talvez quem não seja tão bem-sucedido não esteja nem com autoestima suficiente para pensar nessa situação, ou talvez olhares atrativos para aquele negro que não tem, sei lá, um poder aquisitivo, uma profissão legal, entende o que eu estou dizendo? Talvez ela teve um atrativo por ele, porra, o cara é negão, boa pinta, porra, mas ele é médico, é aquela mesma coisa da capoeira, é a capoeira, Paraná. Ele é negão, tal, Paraná, mas ele é pan. Pô, calma aí, meu parceiro. Como é que é isso aí? Me explica essa história, entendeu? Vem sempre um na frente, pô, ele é negão e ele é advogado. Pô, que é isso? Não pode ser negão e capoeira entende? Então, acho que as pessoas... Então, acho que o povo preto que está dentro mais de uma realidade de, sei lá, isso tudo que eu acho que o que eu penso, assim, dentro da minha cabeça, uma realidade de mudança e uma realidade de olhar para frente, e desde aquilo que a gente começou a falar lá, olhar para a sua roda, o seu quilombo, não está muito preocupado com essas questões aí, não. A gente está preocupado com outras questões. A gente está preocupado se meu amigo do lado está bem, em plena, assim, nessa dificuldade da pandemia, entende? Se a minha avó lá dentro de casa está tendo remédio para tomar porque a situação está feia, como é que eu vou levar lá no médico se não está podendo? Então, acho que quem está mais dentro de uma realidade mesmo preta tá se ligando mais nessa pegada aí. Quem tá nessa visão dessa sexolatriz acerbada, dessas questões, povo preto que está escutando, que está olhando, vamos se ligar que o nosso pagode é outro. A gente festeja depois que as coisas estão feitas, depois que a nossa cama está feita e a nossa sociedade, a nossa comunidade está saciada, né? Aí a gente vai fazer o nosso samba. É muito bom ouvir vocês. A fala, principalmente assim, do Diogo, me lembrou um caso, né? Um caso, na verdade, né? Uma percepção de sociedade que se tem atualmente, em que dizem que os jovens atuais eles não querem mais ter sua casa própria, ter seu carro, porque eles são antenados, viajam, fazem isso. Eu falei, gente, mas quem é esse jovem? Esse jovem não é o jovem que mora aqui ao meu redor, né? Com certeza, né? Estou falando de um jovem assim, bastante específico. Mas assim, voltando para a nossa roda quadrada hoje, achei que eu tivesse sem som. Eu queria perguntar para vocês como assim, tem sido o papel das mulheres que são mestres de capoeira. Se elas têm sido assim, bem aceitas, né? Porque a gente vê, de fato, muitas mulheres, né, atualmente praticando, assim, né? Principalmente com o advento das academias, né? Então, assim, como são essas mulheres mestres? Como é a aceitação delas? Então, Maria Luísa, você tocou numa coisa muito interessante, porque nós hoje temos muitas mulheres praticando capoeira, né? Isso se popularizou. A capoeira, ela tem inúmeros atrativos para todo tipo de pessoa, né? E eu acho que o fato da capoeira ter entrado nas escolas, começar cedo, né? As meninas ainda não têm tanto
tanta diferenciação dos meninos no brincar, no estar junto. Isso fez com que muitas meninas começassem a capoeira cedo, ainda na escola, nos projetos, e fossem seguindo, e hoje são mulheres adultas praticantes de capoeira. É fato que nós temos muito poucas mestras de capoeira em relação aos homens, mas o processo formativo da capoeira, ele também passa por adaptações, precisa passar por adaptações, né, por conta das pessoas que estão na capoeira. O modo como o capoeirista é visto, o modo como ele é avaliado, o modo como a carreira do capoeirista é conduzida até ele chegar ao reconhecimento como mestre, ele não favorece nem um pouco a mulher nessa prática, né? E nós estamos num momento em que é possível possível e necessário que a gente reveja uma série de coisas. Hoje valoriza-se muito mais a militância, a permanência, a dedicação e o conhecimento do que tempos atrás, onde talvez só a parte física e de desempenho contavam, não é? E aí é fato que no aspecto físico e de desempenho você vai ter uma proporção de homens que se destacam muito mais do que mulheres, né? Então, hoje, a gente consegue enxergar que há uma diferença, né? E essa diferença é positiva, porque a dedicação da mulher na capoeira ela não é menor. Ela complementa em diversos aspectos, por características muito próprias, coisas que às vezes a gente não tinha atenção no tratamento com as pessoas, na organização da roda, a observação. E quando você tem a gente estava falando da roda, né, da circularidade, nos momentos onde você pode falar de forma horizontal, né, as mulheres contribuem muito com o seu olhar sobre as coisas que acontecem na capoeira. E isso, eu acho que força uma modificação no olhar, também o olhar formativo, e certamente você vai ter um crescimento muito maior de mulheres se graduando, mulheres chegando a mestras também, não é? E por que eu estava falando uma dificuldade? Não é só interna, mas externa também, né? Eu me dedico à capoeira, né, há mais de 30 anos, e sempre viajei muito, sempre fiz muitas coisas, sempre tive muito envolvido com a capoeira e tudo. E a Alessandra, que foi minha namorada, minha esposa, sempre me deu força para fazer isso. Se fosse a situação contrária, eu não sei se eu mesmo conseguiria compreender tão bem. Certo? A gente tem que admitir isso. Então, o quanto o relacionamento da mulher com um homem não capoeirista dificulta a caminhada da mulher dentro da capoeira. É muito comum você ver mulheres que são namoradas, esposas de capoeiristas, terem um segmento maior, porque ali ela tem um parceiro que também está dentro e que compreende. Quando ele não é capoeirista, ela vai ter mais dificuldade em participar de tudo que ela tem vontade, estar nos eventos que ela deseja, fazer aquelas coisas que fazem parte mesmo do cotidiano, do dia a dia da capoeira, não é? Então, isso é difícil. Os problemas que a gente tem fora da capoeira, eles também existem dentro da capoeira, né? Os problemas que a gente tem na sociedade, porque a capoeira está no mundo. Você tem casos de relacionamento entre capoeiristas, que quando o relacionamento termina, por diversos motivos, fica difícil conviver no mesmo espaço, e quase sempre quando isso acontece é a mulher que abre mão, né? Muitas vezes por ser menos graduada, por estar há menos tempo, sabe? São diversos fatores que em outros ambientes acontecem, que desfavorecem, que na capoeira também vão acontecer, né? E a gente não tem que fechar os olhos para isso. É responsabilidade de quem está na capoeira e observa descobrir formas de lidar com isso, saber como lidar da forma correta para a gente corrigir essas distorções, para fazer com que a capoeira seja uma prática que absorva de forma horizontal, igual com todo mundo. E aí, naturalmente, vão surgir. Porque a gente precisa, na capoeira, é liderança expressa, né? É legitimidade que é dada pela comunidade. Então, quando a mulher se dedica à capoeira e tem uma
uma sequência, essa legitimidade ela pode vir naturalmente. Agora, nós que somos aqueles que vão legitimar, nós precisamos ter um olhar diferente nesse sentido. Certo? Ainda não temos, a gente tem que admitir isso. Porque não é fácil, você vem de uma prática que durante muito tempo foi masculinizada, foi sempre de um mesmo jeito, e aí você vai dizer que, mudei de hoje para amanhã. Não, às vezes soa até falso. Primeiro a gente precisa compreender onde que a gente está errando, o que está ficando anacrônico, para a gente seguir nesse caminho. Juiz de Fora tem várias mulheres que praticam capoeira há muito tempo. E hoje é legal que há um coletivo de mulheres capoeiristas, né, que foi um avanço muito grande, que faz a gente pensar, faz a gente observar outras características, inclusive repensar práticas que a gente tem a partir do momento que elas têm voz para falar, né? Tem um espaço para poder se expressar enquanto mulheres capoeiristas e dizer o que é do interesse. E fazem isso de forma muito legal, muito respeitosa, de uma forma muito objetiva também, tratando das questões que precisam ser tratadas, né? E estão conquistando um espaço, porque são mulheres de vários grupos diferentes de capoeira, alunas de vários mestres de capoeira que se reúnem, né, que conversam e que positivam suas ideias. Então, eu acredito que futuramente nós teremos muitas mulheres contramestras, mestrandas, mestras de capoeira também aqui em Juiz de Fora, né? Porque é um movimento nacional. Existem diversos coletivos de mulheres na capoeira. Belo Horizonte tem um coletivo fantástico. Eu vi coletivos no Rio de Janeiro, em outros lugares. Com a facilidade da internet, as mulheres têm trocado muita informação, têm se fortalecido, porque esse é o movimento também, né? Não é a gente que vai dar o espaço, não. São as mulheres que vão conquistar. Porque eu posso ter uma abertura, mas o outro ali não tem, vai ter outro que não vai ter. Então, se não for a mulherada também que chega e que, peraí, vamos lá, me dá esse espaço aqui porque eu tenho direito a ele. As coisas também não acontecem, né? E eu acho que isso tem sido um movimento muito legal e pode ter certeza que em breve nós teremos muitas mulheres mestras de capoeira, porque elas têm se dedicado muito. E eu acho que não adianta botar tampa nessa fervura, não. Porque tem uma mulherada que veio para capoeira e veio para ficar. Não estão de bobeira, não. Dentro dessa fala, o mestre colocou aí, né, lindamente. Eu só queria trazer um pouquinho para o meu âmbito da musicalidade nesse momento, e eu queria também trazer para a gente poder repensar um pouco do local, da importância da mulher na bateria da capoeira, já que nós utilizamos um arco ancestral, que é o berimbau, que ele dá a sua origem lá na África, né? A gente sabendo, fazendo essas pesquisas, esses estudos da musicalidade africana, circular, a gente chega nos arcos musicais lá na África. E esses arcos são tocados pelas mulheres, em sua maioria, na África, pelas mulheres, os arcos musicais, né? Nos seus rituais, nas suas cerimônias, nos seus casamentos. E então, também a gente tentar fazer essa reconexão, né? Deixar o arco com elas também, só vai fortalecendo, só vai estimulando. A minha atenção é isso, porque eu tenho pesquisado alguns vídeos aqui, eu tenho visto muita coisa das mulheres africanas tocando arco, assim, sabe? O arco musical, então é muito, muito legal. Então seria legal as mulheres terem essa conexão aí, né, fortemente também, para sentir mesmo, né, a capoeira. E o resto o mestre já colocou lindamente aí, né? Era só isso mesmo. Gente, olha só, é uma conversa assim que dá vontade da gente ir conversando toda a vida, né? Mas assim, a gente já passou, né, do nosso tempo, mas assim, é extremamente agradável, né, estar com vocês, né, Olha, eu aprendi muito na noite de hoje, aprendi muito. Não é só para fazer firula, não, aprendi de verdade. Acredito que o mesmo, né, acontece com a Mariana e com a
e com a Luísa. Então, assim, estou muito agradecida, muito, muito agradecida em nome das Roots, né? Nós que estamos aqui, as outras que estão acompanhando pelo Facebook. Muito agradecida mesmo pela presença de vocês, né? Acho que foi uma noite bastante... Acho que a gente conseguiu, né, no pouco tempo, tocar em assuntos bastante importantes, né? Bastante importantes e que nos dirigem, assim, acho que tem várias coisas, né, que a gente vai ficar pensando, né? Eu, pelo menos, tem várias coisas que eu vou ficar pensando, e isso é muito importante, né? Que como o Cuité falou lá no início, né? Dos incômodos, né? Os incômodos que fazem a gente se movimentar. Então, eu queria pedir para vocês, né, assim, as falas finais, né, de despedida, né, por enquanto, e para o Dioguinho, se puder encerrar para a gente com o atabaque, com o tambor. Tá ferro. Ó, então, ô mestre, se o senhor me permitir, eu vou falar primeiro dessa vez aqui, vou me despedir, aí o senhor despede para fechar, e aí o senhor fecha com chave de ouro essa tampa e nós arrupia aqui um samba bom. Tranquilo, beleza. Beleza? Ó, muito bom. Então, eu quero falar que eu fiquei muito feliz de estar presente aqui, de estar trocando esse papo. Foi mais fácil do que eu imaginei, porque só fera aqui, e eu estar aqui no meio de vocês, para mim, como eu falei lá no começo, é engrandecedor demais. Desculpa por alguma coisa, por alguma falha. Mestre, poxa, ouvir o senhor é sempre um prazer. Obrigado aí, tá? Por a gente estar junto. Espero encontrar o senhor em outras oportunidades para a gente poder conversar, para a gente poder jogar uma capoeira. Respeito e admiro o senhor demais. E a todas as Roots, um forte abraço e até a próxima, tá? Grato pelo convite. Isso. Então, gente, olha, Diogo, foi um prazer estar aqui contigo. É sempre muito bom ver as pessoas chegando na capoeira e chegando com dedicação, com vontade, essa vinculação que ele tem com a parte musical, isso é muito importante. Né? Quando a gente fala da construção coletiva, você pega os grandes polos da capoeira, seja os polos tradicionais Rio de Janeiro, Salvador, Recife, mas também São Paulo, Belo Horizonte, são grandes polos porque há uma diversidade muito grande. Ninguém vai conseguir dominar todos os pontos da capoeira. Então, em todo lugar que você vai, tem alguém que é muito ligado à musicalidade, que ele acaba influenciando toda aquela região ali com esse trabalho. Tem outro que é mais focado na parte da luta, que se torna uma referência e faz com que aquilo ali cresça. Então, para nós, é muito importante isso. E ter pessoas que têm essa vinculação com a parte musical, como o Diogo tem, como outros capoeiristas da cidade também tem, isso é fundamental. E vai renovando, né? Porque a gente precisa dessa renovação. E para vocês, meninas, para as Roots, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrado de poder falar com vocês, certo? Eu agradeço demais. Espero que isso aqui seja um primeiro papo que a gente esteja conversando sempre, porque por dois motivos. O primeiro é um motivo pessoal e particular. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e gosto de pessoas que têm senso crítico, que percebem, que questionam, porque isso me ajuda a olhar para o meu trabalho, olhar para as minhas posturas, para as coisas que eu preciso refletir sobre elas. Né? E, como capoeirista, é uma felicidade, porque a capoeira é bem material da cultura brasileira, reconhecido desde 2008. Né? Então, a capoeira é um patrimônio do Brasil, ela não é um patrimônio dos capoeiristas, ela é um patrimônio de todos nós. E para todas as pessoas que se interessam pela capoeira, que querem conhecer um pouco da capoeira, que querem entender um pouco melhor, são pessoas que vão nos ajudar a salvaguardar a capoeira. São pessoas que vão ser capazes de olhar para alguma coisa e falar assim, isso aqui não está sendo bem representado. Isso aqui não está legal. Né? Porque as pessoas vão conhecer melhor a capoeira. Então, falar de capoeira com vocês é um prazer enorme, porque eu sei que vocês são pessoas que ouvidos atentos e são pessoas aguerridas, mulheres que vão estar com a gente nessa batalha pela valorização e preservação dos princípios da capoeira. Tá? E parabéns pelo trabalho de vocês, vou seguir acompanhando sempre, né? Eu acho fantástico que vocês façam, sigam incomodando, porque o incômodo faz com que a gente se mova, né? Nós não vamos ficar no lugar que estamos, tá, joia? Muito obrigado.
A gente agradece vocês, né? A gente deixa nossa muito obrigada pelo aceite ao convite, pela essa discussão que foi muito bacana, foi uma troca muito legal. A gente agradece a presença de todo mundo que passou aqui pelo chat. A gente viu que teve uma galera da capoeira especificamente aí, né? A Paula Misael, né? Irmã do Vinícius, uma outra galera que está sempre aí com a gente também, né? Já acompanhando a gente quase todos os sábados. Assim, muito obrigada a presença de todos e todas e todes, né? E a gente aguarda todos no nosso próximo encontro, né? Eu acho que assim, que depois que as meninas se despedissem também, vocês poderiam terminar nos brindando aí com mais uma musiquinha, né, gente? O que vocês acham? O Diogo vai tocar ali pra gente. Opa, se o mestre também quiser arrupiar, o mestre fecha, hein? O mestre fecha. Caiu, nós fizemos esse tratado. E assim, se minha conexão cair, gente, ó, sinta-se beijado, viu? Se minha conexão cair, sinta-se beijado. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Sábado que vem a gente está aqui, né, de novo. Sim. Então, estamos, né, com as candidatas. Então tá, gente, até sábado, Diogo, com você. Beijo grande para todos. É comigo. Boi. Mas eu sou boiadeiro, eu moro longe, moro longe. Minha morada é em cima do lajedo. Eu durmo tarde e acordo cedo. Eu durmo tarde e acordo cedo. Boi. Mas eu sou boiadeiro, moro longe, moro longe. Minha morada é em cima do lajedo. Eu durmo tarde e acordo cedo. Eu durmo tarde e acordo cedo. Eu já vou me embora para minha aldeia. 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 E despedida de amor faz chorar, oi, faz chorar, mas faz chorar. Despedida de amor faz chorar, mas tô chorando. Despedida de amor faz chorar, mas faz chorar. Despedida de amor faz chorar, mas tô chorando. Despedida de amor faz chorar. Yeah. Valeu, mestre. Beleza, Diogo? Parabéns, muito bom. Valeu, mestre, tamo junto. Valeu, demais. Tchau, Advutes, boa noite. Vai ficar salvo? A gente vai poder assistir daqui a pouco? Vai sim, vai ficar salvo. Antes de encerrar aqui, a gente dá um tempinho para poder subir ela pro YouTube. Então, fica aqui no Facebook e daqui a pouco, né, um tempinho, vai pro YouTube também. Que joia. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Nada, obrigado aí. Como é que faz aqui?